ao anjo da igreja que está em Sardo, a era de Sardo. Foi uma era muito tenebrosa, a era de Sardo, pois se tratava de um tempo de trevas. Roma, a igreja que imperava naquele momento, tinha matado 68 milhões de cristãos até o momento. Queimado as Bíblias, traduzido a Bíblia restringida somente no linguajar do latim, que é uma língua morta, o latim. Para os leigos não ler a Bíblia, o latim somente os padres, os sacerdotes, que podia ter acesso, só eles é que tinham o curso dessa letra. Então, não tinha como Deus agir, como nas outras eras, ele agiu através de leigos. Os leigos não tinham acesso à língua do latim. Trevas doutrinárias tinham invadido a terra. Foi a quinta era da igreja, a era de Sardo. Então, o Deus que não perde batalha, ele usou um homem saúdo lá de dentro do convento. Roma disse: eu vou restringir a Bíblia só no latim, só os nossos padrecos é que conhecem o latim, então ninguém mais vai conhecer a Bíblia, nós vamos pregar de acordo com o que nós desejamos. Foi dali que criou essa tese que até hoje eles dizem: isto é o que diz a Santa Igreja Romana. Eles creem, tinham que crer no que a igreja dizia, porque a igreja que tinha a Bíblia, os leigos não tinham. Então eles eram obrigados a crer nas pregações da igreja. Porém, o grande Deus que não esquece dos seus, ele entrou como uma brasa viva no coração daquele padre chamado Martim Lutero, e despertou nele um imenso desejo de conhecer a verdade exata do Evangelho. Então deixa eu ler para vocês aqui, na era de Sardes, descrita pelo profeta desta era, na página 217, nesse compêndio das 7 eras. O mensageiro desta era de Sardo era o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele se tornou, pela sua luta, pelo seu empenho em rasgar o véu negro que Roma tinha criado entre o povo e Deus. Ele foi Martim Lutero. Martim Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil. Tinha que ser um erudito, não podia ser um leigo. Leigo não entendia o latim. Deus usou, Mombrana diz, foi a era em que a sabedoria do homem foi um instrumento que Deus pôde usar. Tinha que ser. Veja como ele começou, como que despertou nele o interesse da alma. Ele estava estudando para ser um advogado, quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo que ele tinha o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Então ele entrou para o convento agustiniano de Erfurt em 1505. Ele viu seu amigo morrendo, e até então ele não tinha subido ao coração dele a preocupação sobre o que seremos pós-morte. Ao ver seu grande amigo morrendo, subiu então ao coração de Lutero esse grande interesse de saber o que seria do ser humano pós-morte. Sabendo que como advogado ele nunca ia saber disso, então ele foi despertado a se filiar no convento, naquele tempo, o convento augustiniano de Erfurt, em 1505. Lá ele estudou filosofia e também a palavra de Deus.
Ele viveu uma vida de severa penitência, ele era muito criterioso. E a igreja romana ensinava que a penitência levava ele a se consagrar. Então ele vivia uma vida de severa penitência. Jejuava até 3 vezes por semana, ao ponto do mestre dele, o arcebispo ali da igreja, repreendê-lo, dizer: Lutero, não é assim. Mas algo no coração dele batia forte. Ele queria saber o que seria do ser humano pós-morte. Ele queria ter um encontro pessoal com Deus. E sendo ensinado pela igreja que penitência resolveria, então ele se tornou um penitente severo. Porém, todos os atos exteriores de penitência não puderam banir seu sentimento de pecado. Ele continuava sentindo um pecador. As penitências não aliviavam sua consciência de culpa de pecador. E ele então, o desespero lhe tomou de forma maior. Ele disse: eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não encontrava. O vigário-geral de sua ordem, Staupitz, o ajudou a adquirir discernimento de que sua salvação teria de ser experiência de uma obra interior em vez de um ritual. Não sabendo aquele vigário que Deus estava ali tomando para ajudar Lutero. Lutero, não é penitência, é uma experiência interna. Lutero, eleito como era, disse: então é assim? Eu vou buscar esta experiência interna. Com este encorajamento, ele buscou mais a Deus com a alma. Mais tarde, tornou-se um padre. Ele ainda não era salvo, não sentia-se como salvo. Doutor em filosofia e agora sacerdote, padre, tão requisitado. Ele era um padre muito inteligente porque lia demais. Qualidade de um cristão em busca da verdade, ele lê bastante, pesquisa. Ele era requisitado a dar palestra em vários lugares. Porém, até então não sentia a sua alma salva. Veja como era então o desespero nele. Ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Ele era profundamente sincero. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele desejava e então conseguiu. Foi a Roma. Disse: se eu for em Roma, talvez meu problema será resolvido. Lá ele viu a futilidade das obras impostas pela igreja como meio de trazer salvação, indulgência. E aquilo frustrou mais sua alma. Pensou que chegando lá adquiria salvação, porém viu foi mais coisas erradas. Penitência, indulgência, dinheiro. E a palavra de Deus, quando ele viu aquilo, ele lembrou que ele havia lido em Romanos capítulo 1, verso 17, e ali, ao contemplar as obras pagãs de Roma, vendendo indulgência, vendendo salvação, insinuando a penitência, foi quando ele nasceu de novo, bem ali. Ô irmão, você pode nascer de novo bem numa encruzilhada da vida. Foi na encruzilhada da vida de Lutero, foi quando ele nasceu. Porque nascer de novo, João 3,3, Jesus disse: é ver o reino de Deus. Naquela hora ele viu, ele pôde ver, ele lembrou de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá não por indulgência, o justo viverá pela fé. Aí então mudou a mente de Lutero. Ele disse: não é indulgência, não é por aqui, é pela fé. Fé é revelação.
Fé não é uma coisa técnica vendida com dinheiro. Fé é revelação, é conhecimento da alma. Deus atingiu em cheio seu coração. O justo viverá da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica desta escritura, Romanos 1,17, inundou sua mente, e então ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus. Me dê retorno mais um pouquinho aqui. Quer dizer, ele, ao ver a verdade de Romanos 1,17, aquilo abriu uma clareira espiritual para ele, e o profeta comenta, ali ele nasceu de novo. Ali ele pôde ver o que é o reino de Deus. Ô irmão, você vem aqui com um simples culto, você nasce de novo. Nascer de novo é ver o reino dos céus. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade, de acordo com a norma da igreja, e comissionado a devotar toda a sua vida a estudar e fielmente expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez com tal eficácia que o seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. Eles deram um castigo para Lutero. Lutero, agora você está muito preocupado. Pare com isto. Você vai agora ficar preso lá no quartinho, só estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia. Você vai ser, sua tarefa, seu castigo vai ser esse. Pensando que estava fazendo um grande mal, aquilo que ajudou ele a conhecer Deus. Foi beneficiado não só ele, mas aqueles que lhe rodeavam. Ele rodeou muitos intelectuais naquela época, e todos foram abençoados. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos doutrinários da igreja romana. Foi ali que começou a batalha. Foi ali que a luz começou a acender no fundo do túnel escuro. Assim, quando João X tornou-se Papa, ou seja, Leão X tornou-se Papa, e João Tetzel veio vender indulgência pelo pecado, Lutero não teve escolha senão levantar-se contra esse ensinamento anti-escriturístico. Primeiro ele bradou do púlpito contra aquilo, e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do castelo em 31 de outubro de 1500. Em pouco tempo, a Alemanha estava inflamada e a reforma estava em ação. Como? De onde saiu essa chama que inflamou a Alemanha? De um coração de um padre cristão. Tinha que ser um padre, não podia ser um leigo, porque os leigos não entendiam o latim. Padre entendia o latim para ler a Bíblia e conhecer a verdade da Bíblia. E quando Lutero começou a ler a Bíblia, a chama de fogo começou a arder em seu coração, e ele começou a levantar contra as teses antibíblicas que Roma estava jogando, entenebrecendo a mente do povo. E logo ele escreveu aquelas famosas 95 teses, pregou bem na porta de entrada da igreja lá daquela cidade onde ele morava, e aquilo começou a inflamar o povo. Logo a cidade vizinha ali, a notícia correu, e as teses de Lutero começou a ser lida por leigos, por cultos, por lúcidos, e aquilo ferveu na Alemanha. E o Papa Leão, por último, disse: quem matar Lutero eu darei um presente. Eu tive o privilégio de ir lá na Alemanha, e fui lá no castelo onde aquele príncipe escondeu Lutero por 2 anos para o Papa Leão não matá-lo. Um castelo forte. Eu estive lá, cheio, está lá, é aquele castelo lá. Eu estive lá dentro eu cantei o hino Castelo Forte. Foi lá nesse castelo que ele escreveu o hino. Castelo forte é o nosso Deus. Olhando para as paredes de 1 metro de largura.
E lá do lado, não dá para ver aqui, do lado tem os canhões que os príncipes tinham para proteger o castelo. Qualquer um que chegasse ali seria metralhado por canhões. Então Lutero ficou escondido lá, lendo e traduzindo a Bíblia do latim para a língua do leigo, do alemão, para todos ter acesso à Bíblia. E aquilo foi distribuído de mão em mão, levado, entregue, e aquilo inflamou o coração dos alemães. Aquilo ferveu, mas teve que começar de um coração convertido. Um coração convertido converte outros. Um coração inflamado por Deus contagia outros. Agora, o próprio Martim Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito Santo agora e do conhecimento da verdade. Que coisa linda! Se há um fundo que clama por Deus, há um fundo para abastecer este fundo que clama em você. Você não pode ser um crente Maria vai com as outras. Você deve ser um crente como Lutero, profundo no conhecimento da palavra, e assim você será uma coluna da igreja. Lutero foi uma coluna de Deus que sustentou a igreja na era de Sardo. Colunas firmes, cheio do Espírito Santo, iluminado e iluminando a outros. Ô irmã, seja iluminada e ilumine a outros. Aleluia! Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. A paixão dele era de ler a palavra, e não só ler, mas tornar acessível a outros. Ô irmão, vamos ser crente apaixonado pela palavra, apaixonado por ler a palavra. Achei bonito, o pastor William falou aqui, ele disse: desde que Deus curou meu braço daquela quebradura, desde então fiz um pacto com Deus. Ele diz: todos os dias eu leio uma mensagem do profeta. Isso é ser apaixonado pela palavra. O irmão Brana, na mensagem, esqueço, ele fala, eu li isso, está lá na minha casa, eu li essa semana, ele disse: eu amo tanto o livro de Êxodo, que eu não consigo passar uma semana sem ler de novo. Quer dizer, apaixonado pela história de Israel. Você, irmã, apaixone-se por Deus, apaixone-se pelo Evangelho, apaixone-se pela Bíblia, apaixone-se pelas mensagens. Por Lutero se tornar apaixonado pela leitura da palavra, ele se tornou inflamado pela palavra e inflamou toda a Alemanha, e aquilo cruzou fronteiras, passou para a Europa e chegou em todos os lugares. 500 anos mais tarde, põe a foto lá, 500 anos mais tarde eu fui lá e tive o privilégio de ver esse palácio aí superlotado de turistas. 500 anos, ainda pessoas indo lá onde viveu Lutero, onde passou Lutero, para lembrar, trazer em memória a vida de Lutero. Um homem marca a época, um homem de Deus marca a época. Turista, eu vi lá turista de todos os países, e a irmã intérprete entendia o inglês e falava inglês com eles, e ele dizia, uns diziam: eu sou de país tal, de país tal, de país tal. Eu disse: eu sou do Brasil. E ele sorria, abraçava a gente. Viemos para ver onde Lutero passou. 500 anos Lutero ainda ficou vivo na mente do povo. O que é isto? Deus morando naquele vaso de carne marca a época.
Veja, isso faz sentido. Ele traduziu o Novo Testamento do latim, que era uma língua morta, para o linguajar comum do povo, e deu ao povo esta árdua obra. Ele mesmo a fez. Trabalhava dia e noite, ele e seu grupo de intelectuais, que tinha que ser intelectual para entender o latim e traduzir para a língua. Veja o critério, lindo é o critério. Um homem cheio do Espírito Santo é criterioso. Ele não faz as coisas de qualquer jeito, não. Irmão, eu vou cantar a paz do Senhor, irmão. Eu vou cantar o hino para Jesus, mas eu estou meio rouco. É para Jesus, irmão. Pode ser de qualquer jeito. Não é assim, não. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é criterioso. Uma mulher cheia do Espírito Santo é criteriosa. Parabéns, irmã Saninha. Passou a tarde toda tocando aqui, porque o conjunto ia cantar à noite. Criteriosa, eu não quero errar. Eu não quero errar. Veja, Lutero, deixa eu prosseguir. Essa árdua obra de traduzir o Novo Testamento para a língua do povo, ele fez. Veja como ele fez. Corrigindo uma passagem da Bíblia, até mesmo 20 vezes, irmão Cacheiro. Corrigindo uma passagem até 20 vezes. O senhor é um tradutor lá onde o senhor trabalha. E o senhor traduz do inglês para o português, não é isso? Lá na Caixa Econômica Federal. Ele é tradutor. Passa ele, cadê ele? Está lá. Não é eu não, é ele. E ele sabe o que é isso. Não sabe o que Lutero fez. Corrigia até 20 vezes. Por quê? Porque ele não queria que a tradução ficasse errada. Porque se ficasse errado, o povo ia crer numa doutrina errada, numa interpretação errada, numa maneira de expor errada. Então ele era criterioso. O batismo do Espírito Santo nos dá critério. Pastores, vocês que estão me ouvindo, atenção, atenção, líderes. Não passe doutrina errada para o povo. Eu acho que é assim. Eu acho que o irmão Brana quis dizer assim. Nada de eu acho. A coisa é sim, sim, não, não. Almas estão em nossas mãos. Ao ensinarmos coisas diferentes, levaremos almas ao inferno. Deixa eu repetir. Martim Lutero, traduzindo do latim para o linguajar do povo, corrigia uma passagem até mesmo 20 vezes. Isso é lindo demais, irmãos. Porque ele sabia que as pessoas iam dependurar nisto com a alma. Entre a vida e a morte. Ele não podia passar uma mera tradução, tinha que ser exato. A hermenêutica tinha que ser correta. Você sabia, eu estava lendo agora à tarde ali no meu escritório, sobre como veio a doutrina da Trindade. Veio lá de Hermes, Cusi, que é o mesmo Hermes, colocando e inserindo tradução errada, criando a ideia de politeísmo, 3 deuses, vários deuses. Tudo começou de um pensamento, depois de uma obra e trabalho de Hermes. A palavra hermenêutica, que quer dizer tradução do que lê, do que vê, do que ouve, veio do Hermes, porque o Hermes é que criou a interpretação. Nós não queremos uma hermenêutica de Hermes, nós queremos a hermenêutica do Espírito Santo. Glória! Isso que me entusiasmou, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Irmão Luiz, dá ou não dá para segurar num ensinamento deste? Sério. Irmãos, William Branham fez a mesma coisa. William Branham saía para o mato e lá ele tinha visões e tantas revelações. Ele levava um caderninho, a caderneta, e escrevia. Quando ele esquecia a caderneta, ele escrevia até no cano, na coronha da espingarda. Só que ele chegava, não ia no púlpito pregar aquilo não. Primeiro ele chegava e corrigia com a Bíblia, comparava com a Bíblia. Se chocasse com a Bíblia, ele apagava, jogava fora e não trazia para o púlpito.
tinha que ter respaldo na Bíblia. Homem cheio do Espírito Santo tem responsabilidade. Ô irmão, isso dá segurança para a gente. Dá segurança para a gente. Aí você diz, eu não presto. Não, mas a doutrina que eu sigo presta. Ela é verdade. Ela é segura. Veja, prosseguindo. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus, traduzindo o Velho e o Novo Testamento. Grupo de grandes, Sabandarola e tantos outros eruditos se aliou a Lutero e fez frente diante do imperador romano da época. A batalha foi feroz. Porém, você lembra da leitura, verso 1, ao anjo da igreja que está em Sardo. A responsabilidade do anjo da igreja, amados, é muito grande. O irmão Brana disse na mensagem Possuem Todas as Coisas, ele disse, menina, você disse que a sua luta é pesada? Presta atenção na luta do anjo da igreja, do pastor. Sua luta é com você. Gostaria de cortar o cabelo, mas não posso. Gostaria de namorar um rapaz do mundo, mas não pode. Mas veja a luta que tem um pastor de conservar a sanidade da doutrina em todos os ângulos para o povo. Se o diabo te bate num ângulo, o diabo bate em todos os ângulos contra o pastor, porque se derrubar o líder afeta a igreja. Então ele vem com a palavra ao anjo da igreja que está em Sardo. Se fosse aqui, ele escreveria ao anjo da igreja que está no Pedregal. Oh, isto deveria nos responsabilizar muito. A alma do povo está em nossas mãos, sangue nas mãos. Paulo diz, ninguém busca para ti essa honra, senão aquele que foi chamado como Arão por Deus. Há tanta gente que quer se fazer pastor, pensando que isso é uma brincadeirinha. Conduzir a alma sem um pingo de responsabilidade doutrinária. Hoje ser pastor virou profissão rentável. Então todos querem ser pastor. Por que você quer ser pastor? Para parar de trabalhar. Tem gente sem vergonha que não gosta de trabalhar, abre uma igrejinha aí. E o povo é ovelha, é cordeiro, segue, vai atrás. Gente, para você ir atrás de um pregador, veja a primeira coisa, a primeira qualidade de um homem de Deus, um chamado de Deus, o profeta ensina, ele busca na Bíblia, é um homem que corre disto. Homem que fica se oferecendo é porque ele não é chamado. Todos os verdadeiros homens de Deus na Bíblia que Deus usou, foi homens que correram. Homens que queriam, como Eliseu, cuidar de arar a terra, cuidar lá da sua escrivania, como Mateus, pescar, como Pedro. Homens oferecidos, Deus não pode usá-lo, porque eles são volúveis. Para você provar que você é um chamado, primeiro você tem que mostrar que você é trabalhador. Você é honesto, paga, compra e paga, pega emprestado, devolve e trabalha para manter sua família. Esse negócio de quer ser pastor, para mim parar de trabalhar é profissão? Pastor não é profissão. Pastor é um ofício divino, sagrado. Cuidar de alma não é brincadeira, gente. É parar na brecha. Deixa eu prosseguir aqui. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos. Foi a era em que a inteligência do homem louvou a Deus. Deus tinha que usar a inteligência. Foi a era do homem. Nós temos três, de acordo com Apocalipse 4, 3 animais. Leão foi o tempo de Paulo, aquela bravura. Qual outro? O boi foi a era primitiva, sacrifício. Morreu para nas arenas, nas fornalhas, 68 milhões com aquela coragem de sacrifício do boi. Homem foi a era de Lutero, Deus teve que usar a inteligência do homem. Águia é agora, Deus usando a visão da águia.
Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se baseiam. Até hoje, as traduções é baseada na integral que Lutero traduzira. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra, e insistiu que a palavra era o único critério. Essa tese sustenta até hoje os verdadeiros cristãos, que a palavra é o único critério. Não a filosofia de A, B ou C, mas a palavra. Não a interpretação do pregador A ou B ou C, mas a palavra. Morra quem morrer, rebente onde rebentar, mas a palavra é o único critério para ir ao céu. Essa foi a grande tese de Lutero, e é a nossa tese até hoje. Deste modo, ele era contra as obras como um meio de salvação e o batismo como um meio de regeneração. Batismo nas águas não regenera ninguém. O que te regenera é o batismo do Espírito Santo. Batismo nas águas é um símbolo, morte, sepultura e ressurreição, mas não muda ninguém. Ele te introduz na igreja, no corpo, mas o que te introduz em Cristo é o novo nascimento. Ele ensinava a mediação de Cristo independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração. Veja, você pensa que você vai vencer sem oração, você está enganado. Lutero, razão pela qual ele desenvolveu uma característica tão firme, forte, poderosa, criteriosa, uma delas ele era um homem dado a muita oração. Ele tinha muita afinidade com Deus. Deus o guiava, o inspirava, o animava no que é correto e o desanimava no que é incorreto. Vamos aprender com Lutero. Era um homem dado muita oração, e aprendera que quanto mais trabalho tinha a fazer durante o dia, mais intensamente era pressionado pelo tempo. Então mais do seu tempo ele dava a Deus em oração. Quanto mais ocupação ele tinha durante o dia, mais cedo ele levantava para se ocupar em oração, leitura da palavra. Para quê? A fim de garantir resultado satisfatório. Doutor Renier, o senhor está lá em cima, pega ele lá. Como dentista, cirurgião, dentista, em implante, porventura adquiriria resultado satisfatório como um dentista se não participasse das conferências, estudasse, pesquisasse? O senhor desenvolveria uma boa profissão? Nunca, nunca. Crentes, porventura nós desenvolveremos um bom caráter cristão sem aplicar a oração, a leitura, para adquirir resultado satisfatório? Nunca. Braço cruzado, quer vencer na vida, quer vencer aquele diabo, mas de braço cruzado, o diabo não te respeita não. O diabo não respeita boniteza, feiura, grandão, pequena, magro, gordo, ele não respeita isso. A única coisa que o diabo respeita é Deus. A quantidade de Deus em nós é a quantidade da autoridade que teremos sobre o diabo. Você quer ter autoridade contra o diabo? Veja o quanto de Deus você está cultivando em sua vida através da leitura da palavra e da oração. Veja o quanto de derrota você está cultivando em sua vida, a sua ausência de ler a palavra e de orar. Lutero, a fim de adquirir resultado satisfatório, ele investiu seu tempo nas horas vagas. Ele tinha que trabalhar mais naquele dia, então ele levantava mais cedo para ler e para orar, a fim de adquirir resultado satisfatório. Nunca nós vamos adquirir resultados na vida cristã satisfatório sem essas qualidades. Vamos dizer: Jesus, ajuda-me, ajuda nós.
Ele sabia o que era lutar com o diabo. E disse que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente. E ele atirou tinteiro nele, ordenando que se fosse. Outra vez, 2 fanáticos vieram a ele para convencê-lo a juntar-se a eles, para banirem todos os padres e Bíblias. Ele discerniu o espírito neles e os mandou embora. Fanáticos de Lutero. Você pensa que você está isento de ter fanático seu? Todo mundo tem influência. Foi tão fanático a Lutero, disse: Lutero, se nós vamos banir esses padres, esses incrédulos, vamos fazer uma frente, vamos fazer guerra? Lutero disse: não, vocês estão com espírito político. Deus não precisa da política humana, Deus trabalha pelo seu espírito. Saia do meu caminho. Gente boa. Ele teve que mandar embora. Você pensa que você tem que mandar embora só gente ruim? Às vezes gente boa, que te idolatra, até te considera, mas quer fazer de você um guerreiro carnal. E a nossa guerra não é carnal, é espiritual. Existe as coisas, se você não tiver cuidado, você enreda de um lado ou enreda de outro. Agora vamos falar um pouquinho sobre William Branham, ao anjo da igreja que está em Sardo, qualidade do anjo, Lutero. Agora vamos falar sobre o anjo da igreja que está em Laodiceia. Que qualidade sólida, que qualidade linda, que cultura maravilhosa que ele deixou para nós. Deixa eu ler aqui agora bem rapidinho, na Era de Filadélfia, nesse compêndio, página 270. Ele conta: durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Durban, o único lugar que podia começar a acomodar o povo era a enorme pista de corrida, que é a 2ª maior do mundo, lá em Durban. A multidão era bem mais de 100.000 pessoas. A fim de manter a lei e a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos, uma tribo contra a outra. Então teve que fazer cerca para não haver briga, ter ordem no culto. Eles puseram em serviço diversos policiais para manter as multidões aquietadas. E aquelas almas famintas tinham vindo de muitas milhas de distância. Veja, uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 27 vagões carregados de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos e montanhas, carregando em suas costas por muitas e muitas milhas alguns entes queridos que necessitavam de ajuda, aleijado, paralítico. Todo o país da África foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestados pelo Espírito Santo. William Branham agitou a África. Lutero agitou a Alemanha, ao anjo da igreja. William Branham agitou a África. Ou será que estamos agitando Brasília? Essa é a nossa vez. Vamos dizer: Jesus, ajuda nós. Uma tarde, quando comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma dentre os milhares de maometanos que ali estavam. Enquanto ela estava de pé diante de mim, um missionário americano que tinha vindo a evangelizar os maometanos começou a suplicar baixinho ao Senhor, dizendo: oh, tem compaixão desta preciosa alma. Tem compaixão dessa preciosa alma. Tem compaixão dessa preciosa alma. Ele tinha estado lá por 2 anos, aquele missionário que veio evangelizar os maometanos ali em Durban, na África. Tinha estado trabalhando ali por 2 anos, e segundo o seu próprio testemunho, tinha visto somente umzinho maometano vir para receber Jesus Cristo como Salvador. Veja, chamada
é diferente. Muitas pessoas são impulsionadas pela uma emoção carismática, dizendo: Deus me mandou, mas chega lá não faz nada. Quando Deus manda, Deus vai junto, Deus acompanha. Deus te mandou aqui, Deus te acompanhou, Ele está aqui com você, Ele está presente. Mas aquele missionário estava ali evangelizando os maometanos durante 2 anos, tinha conseguido somente um. Os maometanos eram originalmente os medo-persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ganhar. Parece que uma vez maometano, sempre maometano. É uma lei entre eles. Bem, enquanto aquela mulher estava de pé diante de mim na plataforma, eu comecei a lhes falar, e a todos aqueles milhares através de intérpretes, eu disse para a mulher: não é verdade que os missionários têm falado a vocês de um Jesus que veio para salvá-los? Você deveria ter visto as pessoas olharem uma para as outras quando eu disse isto. Maometanos, milhares de maometanos. E o profeta falar sobre Jesus Cristo é uma história diferente deles, porque eles só sabem falar Maomé, 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 Alcorão e nada de Bíblia. Quando o profeta falou sobre Jesus, eles ficaram todos espantados, olhando um para o outro, e fitou os olhos no profeta. Então, quando eles responderam que era correto, que os missionários vinham e falavam sobre Jesus, sim, eles falam. Eu continuei e disse: mas os missionários leram para vocês deste livro da Bíblia. Eu levantei minha Bíblia para eles verem que este mesmo Jesus foi um poderoso curador, e que ele viveria em seu povo no decorrer das eras, até que voltasse para recebê-los para si mesmo. Eles falaram a vocês que por estar neles, esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles, seus discípulos, seu povo, sua gente, seriam capazes de fazer prodígios, assim como ele fez. Umbrana conscientizando os maometanos que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Eles seriam capazes de fazer prodígio assim como Jesus fez. Sim. Eles falaram que vocês podem ser curados. Palavra segura. Ou como é bom ouvir um pregador que sabe o que está falando. Não está falando abobrinha, falando palavra segura. Assim como podem ser salvos também. Umbrana falou não só da cura, mas falou da salvação. Ele prossegue: quantos de vocês gostariam de ver este mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isso, levantaram as mãos. Em outras palavras, irmão Brano, os missionários vieram falar de Jesus, mas não puderam mostrar esse Jesus para nós. Então o irmão Brana, já captando o pensamento deles, perguntou: quantos de vocês desejam ver este Jesus real aqui hoje? Esta foi uma coisa com a qual eles seguramente concordaram. Sim, queremos. Para isto viemos aqui. Você veio aqui para quê? Eu vim para ver Jesus. Eu não vim aqui à toa, pastor. Eu vim para ver Jesus. 100.000 maometanos vieram na reunião do irmão Brana em Durban, nessa reunião. Eles vieram para ver Jesus. O profeta continua: e eu então prossegui e disse: se Jesus pelo seu Espírito fizer o que ele fez quando estava aqui sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher maometana diante de mim, e o Espírito começou a se mover através de mim. Deus vai rodeando, logo ele toma controle sobre a coisa. Ele disse: naquele momento o Espírito começou a se mover em mim, através de mim. E eu disse a ela: agora, você sabe que não a conheço, eu nem mesmo posso falar sua língua. Ela admitiu isto. E eu disse:
quanto a curá-la, você sabe que eu não posso como humano. Porém, você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora, os maometanos são descendentes de Abraão, eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como filho de Deus. Ao invés, toma Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes, e eles creem como seus sacerdotes ensinam. Por isso que é pesado o ministério de ensinar. Eu disse, mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu lá. Ô irmão, isso não é um conto de filosofia, isso é real. Jesus vive agora na sua igreja, e ele pode produzir os mesmos feitos que ele produziu lá, se nós der lugar a ele em nossas vidas. Lázaro sai para fora e o morto vai sair. Isto é segurança. Crer com segurança. Aleluia. Ele disse em São João 5,19, Jesus disse, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. O filho faz igualmente o pai. Você é filho ou você é neto de Deus, hein? O que você é de Deus? Filho? Filha? Filha, irmãs? Não é neta, não? Jesus disse, o filho faz igualmente o fez o pai. Você não pode pegar isso para você. Isso é seu. Isso é nosso. Pois bem, o profeta continuando conversando com aquela maometana na plataforma, diante daquelas mais de 100 mil pessoas. Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, mulher, ou por que você está aqui, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro? Ela diz através do seu intérprete, sim, eu posso. E eu disse, muito bem, que ele possa fazer isto então. Humildemente o profeta disse. E aqueles maometanos, ao ver isto, esta afirmação, estavam observando atentamente o que iria acontecer. As pessoas estavam em grande expectativa. Elas vinham na reunião do irmão Brana, que era o anjo da igreja, com muita expectativa. Deixa eu abrir um parênteses. Pregadores, vocês têm que saber disto. As pessoas vêm ao culto com muita expectativa. Isso deve nos responsabilizar muito em subir a plataforma e falar ao povo. Tem que sair o homem de cena e deixar Jesus tomar o comando. Ele fará o resto. Veja, aqueles maometanos que nunca tinham visto o sobrenatural operar, estavam observando atentamente, talvez nem piscavam os olhos direito. Todos eles estavam inclinando-se para a frente para ver o que aconteceria. Inclinando assim, para observar o que ia acontecer. Aquele homem chamando a atenção daquela maometana daquele jeito e dizendo que o Deus dele pode resolver o problema dela. Vamos ver, esticava os pescoços, mais de 100 mil pessoas. Que expectativa, que responsabilidade. Porém o servo de Deus não preocupa. Quando a obra é de Deus, você fica calmo. Eu estava vendo esses dias um flashzinho de T.L. Osborne, dizendo que uma das coisas que mais chamou a atenção nele sobre o irmão Brana era a calma que o irmão Brana tinha diante das situações. Eu creio que o irmão Brana estava lá calmo, tranquilo e seguro. Então o Espírito Santo veio a mim, me tomou e eu falei.
para ela: o seu marido é um homem baixo e troncudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem quisto no útero, tumor. E ela inclinou sua cabeça e disse: sim, isto é verdade, isto é verdade. E eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um cristão? Por que você não foi ao seu profeta maometano? Ela disse: é porque eu acho que você pode me ajudar melhor. Por certo, ela tinha ido já nos seus sacerdotes maometanos e eles não puderam fazer nada por ela. Ela disse: eu vim porque eu acho que você poderia me ajudar melhor. Eu disse: eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele a ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. E aquilo foi o suficiente. Ela foi curada na hora. Cerca de 10.000 maometanos vieram ao altar chorando naquela noite, porque o evangelho foi pregado, isto tanto em palavra como em poder. Oh Deus, isto é verdade. O profeta prossegue e diz: Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isto que devemos usar. Foi isto que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2,4, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Não pode ser vaga. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto eu estava embarcando em um avião de Nova Salisbury, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos ali no aeroporto, na Rodésia. Eu fui até eles, 4 jovens, e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos, estão viajando para algum lugar? O jovem, o rapaz respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui na África. O Bombrana disse: que bom. Eu repliquei: vocês estão por conta própria ou trabalham por alguma organização? Os jovens disseram: não, somos metodistas, viemos de Wilmore, Kentucky. Disse ele: bem, isto fica quase em meu quintal. Eu repliquei: vocês não seria aquele, os jovens disseram: você não seria então aquele irmão Brana que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isto mesmo, sou ele. Naquela hora eles corou o rosto. Metodista não crê em profeta. E o profeta, educadamente, amigo, conversava com todos, prosseguiu a conversa. Aquilo os corou. Ele não dizia mais nada para mim, eles. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros, como maneira de repúdio a mim. Então eu disse: só um minuto, filhos. Começou a chamar de filhos. Filhinhos, minutinho, vamos conversar. Somos todos estranhos aqui, mas vocês são da minha pátria. Vamos sentir irmãos americanos, sangue. Só um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito de evangelizar. Eu lhes perguntei: ora, vocês dizem que estão aqui todos os 4 há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus que podem apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazê-lo. 2 anos também, 4 jovens, ali na região da Rodésia, na África, evangelizando. E ao encontrar o profeta, olhou com aquele olho discriminatório,
Mas o profeta diz: vem cá, meus filhos, vamos conversar. Vocês não creem em mim, mas o evangelho que vocês pregam há 2 anos aqui, conta umazinha que vocês ganharam para Jesus. Indique. Eles não podiam indicar, não tinha ganhado nenhuma. E o profeta disse, educadamente, mas falou a verdade, já que eles estavam discriminando, ele disse: tudo bem, você vai ganhar agora o que vocês merecem. Virou para eles e disse: jovens, eu não quero ferir seu sentimento, moças. Eu disse: mas todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não é da sua conta estar aqui no campo, até que estejam cheios do Espírito Santo e pregando o verdadeiro evangelho na demonstração do poder e do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque estão pregando o evangelho, não estão pregando o verdadeiro evangelho. Eles ficaram murchinhos e não puderam responder nada. A verdade desafia a mentira. A verdade desautoriza a inverdade. 2 anos, aquele missionário e agora esse grupo de jovens, e não puderam apontar nenhum resultado. Irmão Brando diz: filhas, volta para casa, vai ajudar sua mamãe a lavar louça. É muito melhor. Vocês estão perdendo tempo. Lucas 24, 47, 49, Jesus mandou os discípulos pregar depois que ficasse no cenáculo e fosse revestido de poder. Esta é a carteirinha para o pregador. Carteirinha é ser cheio do Espírito Santo. Não é nome no livro de ouro da igreja ABC que nos leva ao céu, não. O que nos leva ao céu é ter nosso nome em Cristo. Mas deixa eu chamar agora. Nosso Deus tem resultado, sim, senhores. E Ele está aqui nesta noite. Eu gostaria agora de chamar os enfermos, os aflitos, e nós vamos orar. E vocês vão ser curados. Isto é, se vocês crerem de coração. Aquela mulher maometana, ela foi tirado o véu do coração dela e ela disse: irmão Brano, eu creio. E quando ela disse eu creio, ela foi curada instantaneamente. Aquele poder tomou conta da audiência de uma forma tremenda. E o profeta acaba de dizer: naquela hora, mais de 10.000 maometanos vieram chorando, dizendo: eu quero é Jesus. Eu não quero mais Maomé, eu quero é Jesus. Eu não quero mais Maomé, eu quero é Jesus. Você vai vir dizendo: eu não quero mais droga, eu quero é Jesus. Eu não quero mais cachaça, eu quero é Jesus. Eu não quero mais cigarro, eu quero é Jesus. Eu não quero mais prostituição, eu quero é Jesus. Jesus, Jesus. Você quer vir? Vem, cante um hino espiritual. Espiritual, tal qual estou, tal qual estou. Hinos assim. Depois vocês cantam aquele outro. Venha, se você crer. Não venha por costume, por favor. Deus não abençoa coisa assim. Você vem no altar, todo domingo é a mesma coisa. Venha a passos de fé, crendo, acreditando. Eu vou ser tocada pelo toque da cura divina. Venha assim. Eu vou ser tocado pelo toque da minha libertação dessa carga. Venha acreditando, não venha por um costume. Jesus, respalda a fé da minha irmã com a cura divina, a libertação em nome de Jesus. Respalda a fé da minha irmã com a libertação em nome de Jesus. Respalda a fé da minha irmã. Tira, Senhor, esse demônio que a aflige. Desaloja isto da vida dela, que ela seja libertada pelo poder de Deus. Jesus, ajude a minha irmã. Desaloje esse espírito
que judia da minha irmã. Isto está repreendido no nome de Jesus. Sinais que acompanham o Evangelho, libertação, cura. Volte louvando a Deus, irmã. Jesus, essas crianças estão com febre. Alguma infecção em algum lugar em seus organismos tem causado esta febre. No nome do Deus de William Branham, do Deus de Lutero, que é Jesus, nós repreendemos essa infecção. Desaloje, saia desses organismos infantis, elas sejam curadas milagrosamente pelo poder de Deus. Não haverá mais febre, elas vão transpirar e foi embora. Jesus, ajude a minha irmã, venha abonar a fé dela, seja feito segundo seu coração. Vá crendo. Jesus, cura esta criança. Ela não está aqui por si própria, ela está aqui a favor de sua mamãe. Ela ama tanto a sua mamãe. Toque na mamãezinha dela. Essa criança com tamanha fé, intercedendo pela sua mamãe. Ouça esse gemido, Pai. Mostra que o Senhor é Deus, o Deus que ouve a oração de criança. Com lágrimas ela recebe esta oração crendo. Deus te abençoe. Cristo abençoe esta criança, cura ela. Jesus, se o Senhor estivesse aqui na terra, o Senhor colocaria as mãos sobre os enfermos e os curaria. Pai, na sua ordenança nós fazemos isto e decretamos a saúde da minha irmã. Esse desligamento seja religado, ossos enxertados, curados. Seja sadia, minha irmã. Vá proclamando a vitória. Jesus Cristo, aqui está minha irmã. O Senhor conhece suas lágrimas. Ela deseja tanto. Ela desejou esse dia, esta oportunidade. E nesta noite ela está aqui para buscar a cura divina, a libertação deste mal. Cristo, ela está libertada pelo poder divino. Vá gritando vitória, irmã. Cristo, ajude a minha irmã. Ela está com lágrimas aqui, ela está em busca de uma ajuda. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não negaria ajudá-la. E no nome de Jesus, eu faço isto representando a Ti. Esta bênção que ela precisa, seja dada a ela em nome de Jesus. Jesus, aqui está essa pobre garotinha, vítima de uma infecção, e isto tem trazido transtorno para o seu organismo. O Deus que curou tantas crianças, cura também esta criança, e este mal seja arrancado dela. Onde estiver localizada esta infecção, nós ordenamos no nome de Jesus Cristo, seja desalojado, saia em nome de Jesus. Vá gritando saúde, cura. Jesus, aqui está esta jovem, ela está em busca de ajuda. Que a mão divina do Senhor arranque dela esse entrave que tem causado doença física, espiritual, e ela receba força. Ela volte para casa louvando, gritando, vitoriosa em nome de Jesus. Cristo, aqui está minha irmã. O Senhor sabe o que se passa, ela precisa da ajuda do Senhor. Arranque este mal que a oprime, doença física ou espiritual. Desaloje. Minha irmã tem o direito de ser sadia, curada, feliz, alegre. Deus te abençoe. Vá louvando a Deus. Cristo, cura esta criança em nome de Jesus. Cura minha irmã, Jesus. Este mal, o Senhor sabe onde está localizado. Às vezes o médico não descobriu, mas o Senhor sabe onde está. No nome de Jesus Cristo, nós decretamos a saúde da minha irmã. Glorifique a Deus. Jesus, dê saúde para esta garotinha. Dê saúde para minha irmã. Cura divina, milagre, prodígio. Liberte esse garoto dessa doença. Cure ele, Pai, no nome de Jesus.
Cura minha irmã em nome de Jesus. Saúde, a bênção da cura divina seja sobre minha irmã, arrancando esta infecção, estes males, demônios. Seja curada, volte louvando a Deus. Cristo, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria isso, o Senhor curaria minha irmã. No nome de Jesus eu ponho minhas mãos sobre ela e digo: Jesus, faça isto, cure a minha irmã. No nome de Jesus Cristo, vá curada para casa. Jesus, cura esta jovenzinha, liberta desta depressão, desse mal, em nome de Jesus. Cura, Pai, esta garotinha. Como é bom ter saúde, como é bom gozar de saúde. Arranque este mal que aflige a ela, dê a ela grande saúde. Ajude também a minha irmã. O Senhor sabe as lutas que ela enfrenta no dia a dia. Seja Tu o companheiro dela, a proteção dela, o amigo dela, o encorajador para a alma dela. Cuide dela. O Senhor é pai dos órfãos, marido das viúvas. Ajude-a, seja curada em nome de Jesus. Jesus, cura minha irmã deste mal que tem afligido tanto sua saúde. Seja desalojado isto pelo poder de Deus. Minha irmã volte para casa glorificando a Deus pela sua saúde, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo tem o dia, tudo tem a hora. Pai, esta é a hora, este é o dia. Traga, Pai, a cura total desta jovenzinha, este mal que a aflige tanto. Nós repreendemos esse demônio. Toda doença é um demônio. Saia, a saúde regresse ao organismo da minha irmã. Cristo abençoe você. Jesus, aqui está minha irmã. O Senhor sabe quão ruim é ter uma doença. Toda doença é do diabo. Nós ordenamos esta doença em nome de Jesus Cristo, que deixe a minha irmã, que ela volte para casa sarada, em nome de Jesus Cristo. Creia. Cristo, ajude a minha irmã, dê saúde para ela, física e espiritual, em nome de Jesus. Liberte meu irmão deste mal, esta opressão, depressão, esta carga. Dê saúde plena. Como é bom ter saúde psíquica, física, tudo. Alegra a alma dele em nome de Jesus. Saúde. Cura meu irmão, Pai. Ele está precisando de uma vitória. Ele está precisando de uma porta aberta. Abra para ele. O Senhor sabe, ele é um moço sincero. Ele te ama. Ele luta para te servir com seriedade. Ele precisa de algo. Responda, Pai. Abre os céus para ele, que ele possa testificar aqui da sua vitória, no glorioso nome de Jesus. Jesus, abençoe a meu irmão com saúde que ele precisa, em nome de Jesus Cristo. Ajuda meu irmão, Pai. O Senhor sabe, ele tem um coração sincero. Ele está aqui em busca de uma ajuda. Abra os céus para ele, Pai. Resolva esse problema em nome de Jesus. Vá crendo. Ajude meu irmão, Pai. Ele precisa da tua mão. Ajude em nome de Jesus Cristo. Meu irmão está em busca da mão poderosa de Cristo a seu favor. Seja abençoado, irmão. Vá glorificando a Deus. Jesus, aqui está meu irmão. O Senhor sabe, ele é um combatente desta batalha. O diabo tem esmurrado ele demais, mas ele está aqui buscando socorro. Socorro, Jesus. E eu lhe digo, socorre ele, Jesus. Socorre meu irmão. Ele tem um coração sincero, ele te ama. Se ele não te amasse, ele não estaria aqui. Socorre a alma do meu irmão. Liberta ele desses demônios que lhe têm oprimido com tantas doenças, males. Seja curado, meu irmão, seja libertado. Volte gritando: glória, glória, glória a Jesus. Cristo, cure esse garoto. Cristo, cura meu irmão. O Senhor é poderoso, Pai. Cristo Jesus, cura meu irmão, Jesus. Solucione seu problema. Esta criança seja abençoada,
esta criança seja curada no poder de Deus. Meu irmão, o Senhor sabe o que está por detrás. Ele precisa da mão amiga do Senhor. Ajude, meu irmão, abra as portas para ele vencer, em nome de Jesus. Cura, Pai, esse garoto. O Senhor sabe, ele acredita no Senhor. Que ele volte para casa nesta noite, louvando ao seu nome, por mais um milagre que ele recebera de Ti, em nome de Jesus Cristo. Pai, aqui está meu irmão. Há paredes que ele não dá conta de abrir, há portas que ele não dá conta de destrancar, mas o Senhor é especialista em rebentar paredes, em abrir porta. Faça isto pelo meu irmão, e ele ficará tão feliz pelo milagre de Deus em sua vida. Rebente essas paredes escuras, abra essas portas trancadas, e o Senhor verá ele te glorificar com a alma. Creia, meu irmão, tudo melhorará. Creia de coração. Ajude meu irmão, Pai. Ele precisa da ação, a ação de Deus a seu favor. Ajude ele. Ajude meu irmão, Pai. Ele precisa da mão amiga, a mão poderosa do Senhor. Cristo, desça da glória e ajude meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Aquele hino agora, aquele hino agora. Aleluia. Glorifique a Deus, igreja. Jesus não veio só em palavras, mas Ele vem em obras e em verdade. Ele não é Deus só de palavras. Paulo disse: eu não vim a vós em palavras, mas eu vim em poder e demonstração de Espírito. Ou se nós conseguirmos crer nele de fato, como ele é, o que aconteceu com aquele grande multidão de muçulmanos ali em Durban, na África do Sul, acontecerá em cada culto aqui neste lugar. Simplesmente creia, cante forte, vivo, alto. Glorifique a Deus, adore a Deus, dê glória a Deus, grite. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus, somente Deus, pode alegrar todo meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo por mim, pelas bênçãos sem fim. Grande é o amor por mim. confio sempre em Ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo
Deus é grande. mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor. Adore, levante as mãos, glorifique esse grande Deus. Deus é grande. Eu quero então cantar e dar o meu louvor. A Deus somente, a Aleluia. Aleluia. Deus é real. Dê glória a Deus, gente. Deus é real. Vamos agradecer a Ele, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor fez por nós neste dia, Senhor. Desde a escola dominical, ó Deus, como nós fomos ajudados, Pai. Agora nesta noite, Senhor, o coroamento da tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelos milagres, Senhor, pelas curas, ó Pai. Pedimos ao Senhor que nós possamos, ó Pai, estar sobre a unção deste culto, Pai, e que nesta semana, Pai, a tua mão ser conosco, no nosso trabalho, no nosso lar, Pai, aonde quer que estejamos, ó Deus, que possamos estar nesta unção, ó Pai. Ó Deus, continue com tuas mãos de misericórdia sobre esta igreja, sobre o nosso pastor, Pai, dando a ele cada vez mais, ó Deus, conforme a tua necessidade, ó Pai, abençoando, dando saúde, ó Deus, toda esta igreja, sua família, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus, amém. Olha, nós teremos reunião terça-feira lá em Taguatinga, às 19h30, e quarta-feira, culto de oração às 18h30, aqui no tabernáculo. Abençoe a irmã, o irmão que está ao seu lado. Se você ainda deseja vir orar no altar, o altar está aberto para oração. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com
dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo fazes por mim, Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. confio